Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as regras impostas pelo Deus Mamon, porque é isso que ele está fazendo, impondo as suas regras para muitas pessoas que hoje infelizmente não estão servindo mais a Deus, e sim as riquezas, ou seja, estão servindo ao Deus Mamon, são servos, são escravos dele. E assim satisfazem a sua vontade de ficarem fascinados pelas riquezas, de onde eles obtêm muito lucro financeiro. É isso que as regras impostas pelo Deus Mamon fazem as pessoas praticarem. As pessoas se tornam pessoas assim, totalmente viciadas em dinheiro. Dinheiro, dinheiro, riquezas e riquezas querem acumular com o máximo de ambição possível. Essa é a verdade. Então, quando alguém chega a esse ponto, e hoje são muitos vivendo assim, eles já não servem mais a Deus. Não servem mesmo. Porque o que satisfaz a eles é servir a Mamon. Assim eles podem servir as riquezas. Então, é assim que o coração deles está, cheio disso. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre essa questão, porque isso deve ser falado. Porque talvez alguém que esteja assim, nessa condição hoje, possa acordar, abrir os olhos, despertar e fugir e escapar disso, porque ainda há tempo de fazer isso. Então, eu vou ler o primeiro texto aqui, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24, onde o próprio Senhor Jesus fala sobre essa questão. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o tradutor aqui, ele colocou riquezas, mas em versões mais antigas é não poder servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. É impossível isso. O Senhor Jesus deixou isso bem claro aqui. Então, quando alguém serve a Deus com interesse do coração, ela serve a Deus com sinceridade mesmo. Mas quando ela serve a Mamon com interesse do coração, ela serve a Mamon mesmo, com sinceridade também. Então, é assim que é. Quando a pessoa serve a Mamon, ela está servindo as riquezas também. Ela se tornou escrava dessas riquezas. Ela se deixou vencer pelas riquezas. E agora ela é escravo das riquezas. É assim que funciona. Esse é o perigo grave quando as pessoas começam a servir ao Deus Mamon, que coloca sobre elas suas regras impostas. Ele impõe regras para que essas pessoas sigam, pratiquem. E uma dessas regras é adquirir riquezas com ambição desenfreada. É isso que domina o coração dessas pessoas, infelizmente. Então agora eu vou ler aqui um outro texto que está no Evangelho segundo Lucas. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 21 ao 23. Deixa eu ler aqui, ó. Onde está escrito assim, ó. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha mocidade. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me.
Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, esse homem aqui estava seguindo as regras impostas pelo Deus Mamon. E ele, por causa disso, não quis renunciar às suas riquezas, não quis vender suas propriedades, não quis dar aos pobres, para que depois disso ele pudesse vir e seguir a Jesus, como o próprio Senhor Jesus falou com ele. Quando ele ouviu essa palavra, ficou triste, porque era riquíssimo. Então, esse homem aqui estava totalmente dominado pelo Deus Mamon, a quem ele servia. Ele era escravo de suas riquezas. As suas riquezas mandavam nele. No coração dele só existia espaço para as suas riquezas, e mais nada. Por isso ele não quis se desfazer de nenhuma delas, não quis renunciar, ele não quis se desprender disso. O apego do coração dele estava apenas na riqueza. Essas são as regras impostas pelo Deus Mamon. Quando alguém serve a Mamon, essa pessoa não quer abrir mão de sua riqueza em tempo algum. Esse homem aqui perdeu a salvação por causa disso. E muitos hoje que vivem nessa condição também vão perder se não quiserem abrir mão, se não quiserem renunciar às suas riquezas. Então, o Deus Mamon sabe disso. E ele consegue fazer com que as pessoas estejam com o coração tão cheio dessas riquezas que não querem abrir mão em tempo algum. Para essas pessoas, a riqueza significa tudo. E foi por causa disso que esse homem ficou triste, porque não quis se desfazer de suas riquezas em tempo algum. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na primeira epístola de Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Onde está escrito assim, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Essa é a realidade de todo homem que hoje está servindo a Mamon, ou as riquezas. Essa é a realidade pura e simples, é assim que eles vivem. Sem dúvida alguma. Porque as más consequências de ter se deixado levar por querer ficar rico, porque uma das regras impostas pelo Deus Mamon para a pessoa é querer ficar rica. Ela faz de tudo, ela se torna ambiciosa, gananciosa. Ela faz de tudo para querer ficar rica, não sabendo o mal em que ela está caindo. Relatado aqui, ó. O mal é esse, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. É nisso que eles vão cair. Eles podem até ficar ricos, mas eles vão cair em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. É assim que vai acontecer. Esse é o resultado das regras impostas pelo Deus Mamon para muitas pessoas. E muitas pessoas hoje por aí pelo mundo, as pessoas mais ricas do mundo estão todos nessa condição. Essa é a realidade deles. Eles vivem assim, escravos disso, caindo em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Coisas terríveis acontecem na vida deles por causa disso. Essa é a verdade.
Agora eu vou ler um próximo texto aqui, que também vai falar um pouco sobre as regras impostas pelo Deus Mamon. Esse texto está na Epístola de Tito, ou melhor, Epístola de Paulo a Tito, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos ver aqui, ó. Epístola de Paulo a Tito, deixa eu ver aqui. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Então está escrito assim, ó. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, quem colocou essa torpe ganância no coração deles? Foi Mamon, a quem esses homens estão servindo. É por isso que eles ensinam que não deve por torpe ganância, porque eles são dominados pela ganância, de querer sempre mais dinheiro, dinheiro e riquezas a todo custo. E para isso eles ensinam o que não deve. Eles chegam a esse ponto. E hoje, infelizmente, existem muitos pastores, bispos e apóstolos por aí, fazendo essa mesma coisa aqui, ensinando o que não deve por torpe ganância, só para querer receber dinheiro e riquezas dos incautos, ingênuos e inocentes a quem eles ensinam o que não deve. Essa é a realidade, pessoal. Está relatado aqui, ó. É por isso que é preciso fazer esses homens se calarem, porque eles estão pervertendo casas inteiras, ou vidas inteiras. Muitas vidas estão sendo pervertidas pela linguagem que esses homens falam, porque eles são movidos pela torpe ganância para falar essas palavras. Todas as palavras que saem da boca deles é da torpe ganância que está no coração deles. Eles induzem as pessoas a esse erro, ensinando o que não devem por torpe ganância. Essa é a situação gravíssima em que muitos se encontram hoje mesmo. É verdade. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Deixa eu ver, achei aqui rapidinho. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu só ajeitar aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Onde está escrito assim, ó. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. É isso que acontece, pessoal. Quando alguém serve ao Deus Mamon, começa a servir a ele, começa a servir as riquezas, essa pessoa começa a ter o coração exercitado na avareza. E a avareza é o apego demasiado ao dinheiro, às riquezas, enfim. E muitas pessoas estão nessa condição hoje, com o coração exercitado na avareza. São filhos malditos. Por que são filhos malditos? Porque já não servem mais a Deus. Agora eles têm um outro pai a quem servir. É o Deus Mamon. Então, eles são filhos desse Deus Mamon. Filhos malditos. Essa é a realidade. Então, é assim que acontece, pessoal. O Deus Mamon, infelizmente, tem muitos filhos aí, muitos discípulos. Ele cegou o entendimento dessas pessoas, para que só mantivessem os olhos fixos nas riquezas. Essas pessoas se tornaram fascinadas pelas riquezas de Mamon. E servem a ele, sim, obedecem, são escravos dele. São filhos malditos dele. Essa é a realidade. Então, é preciso entender que o melhor a se fazer é servir a Deus com inteireza de coração, com integridade,
com seriedade, com amor mesmo, com renúncia, com abnegação, com desprendimento. É preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Com tudo. Esse é o seu objetivo. Agora, o que atrapalha a vida de muitos hoje, infelizmente, é servirem ao Deus Mamon. Esse é o grande erro que muitos cometem. E por cometerem esses erros, eles caem em tentação ensilada quando querem ficar ricos. Isso é horrível. São as más consequências afetando a vida deles. Porque afeta mesmo. A pessoa, quando chega a esse ponto, para ela, o dinheiro significa tudo. As riquezas significam tudo. E aí, ela se deixa envolver e se enredar nisso a tal ponto de não querer mais servir a Deus. O que compensa para muitos hoje é servir a Mamon. Ele sim libera tudo, libera todas as riquezas, para que o coração dessa pessoa fique exercitado na avareza, fique só querendo dinheiro e mais dinheiro, só levando pessoas a ensinar o que não deve por própria ganância. Esse intuito ganancioso para o Deus Mamon é uma delícia quando os homens vivem assim, com intuitos gananciosos, querendo por sua própria, como é que posso dizer, por sua própria ganância, por sua própria, pela própria, esqueci a palavra aqui agora, mas quando o Deus Mamon faz alguém servir a ele, essa pessoa fica totalmente dominada por isso, pelas riquezas. Então, isso é um problema gravíssimo que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Então, falar sobre isso é para combater esse tipo de coisa. Eu espero que alguém agora caia em si e caia na real. E se purifique desse erro enquanto ainda é tempo. Ainda é tempo de você deixar de servir a Mamon e voltar novamente a servir a Deus com integridade, interesse de coração, com amor mesmo, com sinceridade em sua vida. Então, essa mensagem é com esse objetivo. Porque eu sei que muitas pessoas estão nessa condição por aí. Esse é o grande erro, do qual eles têm que abrir os olhos para enxergar. Eles não podem ficar cegos e nem ter segredo de entendimento nesse momento. É preciso entender a verdade simples, pura, genuína, que visa fazer com que o homem renuncie às riquezas do Deus Mamon. E é claro, deixe de servir a Mamon hoje, agora. Você não pode mais servir as riquezas. É a hora de botar um ponto final nisso, fazer isso morrer. É a hora de sepultar essa ganância, esse intuito que você tem de querer ficar rico. Não faça isso. Isso vai te prejudicar em muitas coisas, como eu li aqui no texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Você pode conferir lá. Então, era isso que eu queria falar. Porque o nosso Deus e Pai, Ele é aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Não precisamos ficar ansiosos de coisa alguma. Não precisamos de riquezas terrenas. Porque a nossa maior riqueza é ser rico para com Deus. Isso sim tem que ser algo que tem que nos motivar, nos incentivar, nos encorajar a viver para que possamos ser ricos para com Deus. Essa é a riqueza que importa, ser ricos para com Deus. E não para nós mesmos. Porque quem tesoura para si mesmo, essa pessoa está caindo em cilada e em muitas consciências insensatas e perniciosas. Estão afogando muitos homens hoje na perdição. Então, eu espero que essa mensagem tenha sido muito bem clara para que o objetivo maior seja conquistado hoje. De você
ser rico para com Deus. É isso que eu espero que aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.